Bom dia, hoje a gente vai falar um pouco sobre função exponencial, para amanhã a gente fazer alguns exercícios para fixar mais o assunto, ok? Eu vou abrir a apresentação para nós. Vamos lá, função exponencial. Como na função do primeiro grau e na função do segundo grau, primeiro eu vou mostrar a forma geral dela, depois como fazer o seu gráfico e alguns pontos importantes. Primeiro a sua fórmula geral. Como o próprio nome diz, uma função exponencial está ligada a um expoente, alguma coisa relacionada ao expoente. E nesse caso, o meu expoente é minha variável. Então, minha fórmula geral vai ser f de x igual a elevado a x, com meu a pertencendo aos reais. E ele diferente de zero, porque se ele for zero, zero elevado a qualquer coisa é zero, então não vou ter equação. Vou ter uma equação fixa no zero e não é isso que a gente quer. E antes de começar a falar de fato de função exponencial, é importante que a gente relembre um pouco de função logarítmica. Por quê? Nos exercícios normalmente recobrados no Enem, os exercícios de função exponencial, eles estão relacionados ao exercício de logaritmo para serem resolvidos. Porque como uma função é o inverso da outra, para normalizar assim, para facilitar para tornar viável, na verdade, a minha resolução, o exercício, eu preciso aplicar logaritmo à minha expressão de função exponencial para eu conseguir resolver, para eu conseguir determinar, por exemplo, minha raiz da função. Então, vamos lá. Por que isso? Por que não dá só para isolar? Porque tanto a minha função exponencial, ela tende ao valor de x, que como é um número eu vou explicar isso mais pra frente, acho que é melhor, fica mais fácil de entender. Então vamos só relembrar a função logarítmica para facilitar na resolução dos exercícios. Então a função logarítmica é feita da seguinte forma: f de x igual a log de x na base de a. Isso aqui é para a gente lembrar, mas o que eu quero mesmo é só isso aqui. Ó. Eu não quero que vocês saibam, eu não quero que vocês, não preciso que vocês saibam resolver de fato um log, que igual isso aqui é um valor, leva outro valor, y elevado a esse valor igual a x, etc, com várias propriedades. Eu só preciso que vocês lembrem dessa propriedade do log, que é da seguinte: log de x elevado a m na base a é igual isso aqui é o que costuma chamar da regra do tombo, que o m é um expoente, ele desce e multiplica o log de x na base a. Essa propriedade que é de extrema importância para o estudo de função exponencial. É com essa propriedade que a gente tira a variável do expoente e coloca ele multiplicando a expressão. A partir disso, a gente consegue definir, por exemplo, raiz da expressão, zero da função, etc. Ok, agora a gente pode, de fato, começar a função exponencial. O gráfico da função exponencial ele é uma curva. Ele não é a parábola também é uma curva, mas ele não é uma parábola. Ele parece como se fosse o símbolo da Nike. Aqui, ó. Parece muito o símbolo da Nike. Como sempre, a gente vai olhar o valor de A, que é ele que dita o comportamento da minha função. E como na função, estranhamente, né, porque na função do segundo grau tem Bhaskara, etc., imagina-se que à medida que o grau aumenta, fique mais complicado de resolver o exercício. Mas aqui não. Aqui, para fazer o gráfico, basta fazer igual na forma do primeiro grau, na função do primeiro grau. Joga valor para x, acha valor em y, pega os pares ordenados, faz a função.
Só que é importante que se tenha uma ideia de como é a forma do gráfico desse tipo de função. Porque ele não é simplesmente ligar os pontos. Vocês têm, por isso que é importante jogar valores certos na hora de colocar o X, para você representar mais próximo do que seria o gráfico. Porque ele é bem. Ele não é constante, ele é bem específico. Esse gráfico ele cresce muito rápido, os valores dele. E só um lembrete: esse gráfico ele nunca vai encostar no zero, no eixo X. Ele sempre vai. Quando esse gráfico ele tende a zero, ou seja, ele vai ficar muito próximo do eixo X, mas ele nunca vai ser zero, de fato, porque o A da minha fórmula, ele é diferente de zero. E ele é diferente, não é só diferente de zero. Ele não assume valores negativos. Essa é o pulo do gato da função exponencial. Como ele não assume valores negativos, o gráfico inteiro da função do segundo grau é sempre nos quadrantes acima do eixo X. Então vamos lá. Como o A, os valores que podem ser colocados em A. O A ele pode ser maior que 1, agora não é mais zero, como na função do primeiro e segundo grau, ou no nosso valor de referência, agora é 1. Quando o meu A é maior que 1, ele é crescente, ele é dessa forma. Por que crescente? A hora que passa do eixo, a hora que passa da origem, do eixo Y, os valores só aumentam. E quando o A está entre 0 e 1, ou seja, o valor decimal, é o que passa do eixo Y, ele só diminui. Por quê? Esse aqui é bem intuitivo. Um valor maior que 1, à medida que você aumenta o valor de x, ou o valor da sua incógnita, como é um expoente, um exponencial, como o valor é maior que 1, sempre que você aumentar o expoente, o valor vai aumentar. Mesmo que seja muito pouco, ele vai aumentar. Agora, se ele for entre 0 e 1, um número decimal, sempre que você vai multiplicando o número decimal por ele mesmo, ele só vai diminuindo. Porque você vai, como se você fosse tirando partes dele mesmo. Por exemplo, 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8, você vai reduzindo, porque é como se você estivesse fazendo descontos de 20% a cada multiplicação que você faz. Por isso que é interessante entender por que o comportamento é dessa forma. Então, sempre para exponencial, sempre lembrar de 1. A maior que 1, crescente. A entre 0 e 1, decrescente. E a forma do gráfico. Isso é importante. E a forma de fazer o gráfico. Lembra que na do primeiro grau a gente pegava, eu costumava usar três números, que era -1, o número negativo, o zero e o número positivo? Aqui funciona do mesmo jeito, só que como é uma função mais complexa, que o comportamento dela não é constante, é interessante que você pegue mais números para fazer um gráfico da melhor forma possível. Como? Então, é interessante que se utilize sempre esses valores, -2, -1, 0, 1 e 2. Você vai conseguir identificar o grau de aumento dessa função e vai conseguir fazer o gráfico dela. Então, basta jogar esses valores, e como na função do primeiro grau, você vai achar 5 valores de y para 5 valores de x, e assim você acha 5 pontos. E faz um gráfico dessa forma, por exemplo. Nesse caso, o A seria menor que entre 0 e 1, que é decrescente. Viu que à medida que você foi, como ela é decrescente, à medida que foi aumentando o valor de x, ou seja, o x começou com -2, depois foi -1, 0, 1 e 2, o x está aumentando. Como ela é decrescente, à medida que o x aumenta, os valores de y vão reduzindo. É isso que é interessante. E assim, ele pegou dois valores antes, dois valores negativos. Olha a diferença de valores entre y de A e B. O A ele é 4. Não tem, mas aqui já tem. O A ele é 4, o B já é 2 e o C já é 1. Ele já vai reduzindo.
Aí, olha a diferença entre D e E. São diferenças decimais, não são nem números inteiros a diferença. Esse é, a peculiaridade dos gráficos de função exponencial. Ele decresce ou cresce muito rápido. E por isso e quanto mais valores você tiver, mais bem feito vai ser esse gráfico, mais condizente com a sua equação vai ser o gráfico. Aqui os locais de onde eu retirei essas informações. Espero ter conseguido ajudar vocês com esse tipo de conteúdo, porque função do primeiro grau e segundo grau geralmente se vê em todo lugar. É comum se fazer exercício sobre isso e tal. Agora, função exponencial nem sempre. E é bom relembrar um pouco porque pode cair. Muito obrigado. A aula que vem é aula de resolução de exercício. E até a aula que vem. Obrigado.